A tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Mateus 4, 1 e 2. Constantemente passamos por muitas tentações. O apóstolo Paulo diversas vezes alertou para o fato de que Satanás está sempre lançando ciladas contra as nossas vidas. Por outro lado, na própria Bíblia, temos exemplos de como devemos nos comportar diante de tais tentações. Um desses exemplos é a tentação de Jesus, descrita em Mateus 4, 1 e 11, e Marcos 1, 12 e 13, e Lucas 4, do 1 ao 13, onde o próprio Filho de Deus foi também tentado por Satanás. Vejamos no versículo 3, utilizando o capítulo 4 do Evangelho de Mateus, como essa tentação começou. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Perceba que Satanás usou a fraqueza da carne como a primeira tentativa, pois ele sabia que Jesus estava fisicamente debilitado após o período de jejum. Em outras palavras, o que ele disse foi o seguinte: é justo o Filho de Deus passar fome? Mas Jesus venceu o tentador com a seguinte resposta. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Então, em sua resposta, Jesus cita um texto do livro de Deuteronômio. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para cumprir, para que vivais e vos multiplicais e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que está no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, te sustentou com maná, que tu conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Deuteronômio 8, 1, 3. Jesus não perdeu tempo discutindo ou debatendo com Satanás. Jesus apenas usou a Escritura, a palavra de Deus. Diante dessa resposta, Satanás percebeu que Cristo usou a palavra e também tentou usá-la contra o próprio Jesus. E disse-lhe: se tu és Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Mateus 4, 6. O que Satanás fez nada mais é do que algo muito comum dentro das igrejas nos dias de hoje. É chamado espetáculo da fé, quando a Escritura é distorcida para que a doutrina de demônios possam ser ensinadas ao povo. Infelizmente, muitos homens intitulados pastores têm a mesma estratégia que Satanás teve. Muitos pregam versículos isolados e fazem pretextos, construindo ensinamentos contrários à palavra de Deus, com o objetivo de colocar o homem no centro de tudo e Deus como um mero mordomo. Quando você encontrar alguém distorcendo a Escritura, você já sabe com quem ele aprendeu. Satanás queria que Jesus se jogasse do pináculo do templo. Ele estava tentando substituir a confiança por um teste, lançando dúvidas sobre a fidelidade de Deus. Acredite, ele está usando a Bíblia contra Jesus. Basicamente, o objetivo dele é forçar Jesus a tentar contra o próprio Deus. Quantas vezes já escutamos palavras parecidas? Não é difícil encontrar alguém. Se eu sou homem de Deus, Deus irá fazer isso agora. Como dissemos, isso não passa de um espetáculo de fé. Nós devemos confiar que nosso Deus conhece as nossas necessidades. Não devemos cair em práticas que tentam obrigar Deus a fazer o que nós queremos. No versículo 7, a resposta de Jesus é uma aula de
hermenêutica, pois a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ainda não estando satisfeito, Satanás faz uma terceira tentativa. Novamente transbordou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isto te darei se prostrados me adorares. Essa tentativa final foi um pouco diferente. O que Satanás propôs a Jesus foi algo que chamamos de apostasia. Ele queria que Jesus abandonasse a Deus. No mesmo instante, Jesus respondeu e venceu aquela tentação no deserto. Então disse-lhe Jesus: vai de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. O que podemos aprender com a tentação de Jesus? Podemos aprender muitas lições. Com esse episódio da tentação de Jesus, já vimos que o diabo, se preciso, tentará usar a própria Bíblia para nos tentar. Vimos também que ele é especialista em distorcer a palavra de Deus e que devemos tomar cuidado para não imitarmos essa prática tão perigosa. Outra lição que podemos aprender é que precisamos ter sempre viva em nossos corações a certeza de que nosso Deus é soberano. Ele conhece cada detalhe do que precisamos, e mesmo em momentos de tentações, nossa adoração tem que estar direcionada somente a Ele, pois a sua palavra é a arma que garante a nossa vitória em qualquer circunstância. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6:11.